can't touch this. You can't touch this. E aí, gente, beleza? Vamos fazer o seguinte, olha, deixa eu dizer algumas coisas pra vocês antes da gente começar a aula, né? A primeira coisa que eu vou dizer pra vocês é o seguinte, vocês vão ter poucas atividades, no máximo 3 atividades em cada semana. A primeira atividade, se tiver 3, né, a primeira atividade vai sempre ser o resumo dessa aula. 5 linhas, nada muito grande. A ideia central da aula. Qual foi a ideia central da aula? O que eu entendi dela? A segunda questão vai ser, se for o caso, você fazer uma pesquisa na internet sobre aquele tema ou sobre aquele pensador. Faça a pesquisa com consciência, tá bom? Tenta aprender alguma coisa com essa pesquisa que você está fazendo. Não vai lá só copia e escreve, não, tá bom? Faça isso por você mesmo, não é por mim. Para mim tanto faz o jeito que você vai copiar. Mas é para você. Aproveite, né? Faça daquele conhecimento, faça esse conhecimento frutificar. A terceira atividade sempre vai ser uma pergunta relacionada ao texto que eu escrevi para vocês. Então, presta atenção na aula, porque eu sempre vou responder essa pergunta. Essa pergunta é o tema da aula. Essa semana, então, a sua atividade vai ser só resumir a aula, né? 5 linhas, 6 linhas no máximo. E por quê? Porque a aula de hoje vai ser uma retomada, a gente vai retomar 3 conceitos importantes que a gente aprendeu no passado. E por que eu estou fazendo isso? Não é só para encher linguiça, né? É para que você consiga compreender de fato isso que a gente falou. E você precisa compreender isso, porque senão nós não vamos conseguir chegar, que é o final, né? Que a gente vai acabar no PET que vem, entendendo de fato como que você pode chegar até a felicidade, que é o tema que a gente vai encerrar o nosso terceiro ano, né? É o tema que Aristóteles defendeu, e ele defendeu de uma maneira que você só vai conseguir entender se você entender esses conceitos que nós estamos trabalhando e que nós ainda vamos trabalhar nesses PETs e nessas aulas seguintes. Beleza? Então vamos lá, olha só. Nós falamos de 3 conceitos e nós vamos retomar ele nessa aula hoje. Esses 3 conceitos são liberdade, determinismo e circunstância. Professor, então quer dizer que Aristóteles falou esses 3 conceitos? Não, ele não falou isso. Mas para você entender o que ele falou depois sobre a felicidade, para você ver, né, se é possível que a gente seja feliz algum dia nessa vida, a partir da resposta do Aristóteles, você precisa entender isso que eu estou falando. Liberdade em filosofia, nós falamos, não é só poder ir e vir para algum lugar, não é só fazer o que você quiser. Liberdade em filosofia é uma liberdade para tornar-se diferente do que você é hoje. Em outras palavras, liberdade em filosofia é uma liberdade para ser algo, para ser diferente, para tornar-se. Esse verbo é muito importante quando você fala em liberdade. Nenhum bicho, nenhum animal, ele pode tornar-se diferente do que ele é. Mas o ser humano pode. Ele pode se transformar. Então a liberdade em filosofia é uma liberdade que só existe para o ser humano, na natureza inteira. Nada mais na natureza é livre. A liberdade, ela é coisa de ser humano. Ser humano. Ser cada vez mais humano. É por isso que se você pegar qualquer animal, um macaco, né, uma tartaruga, um leão, qualquer que seja, ele já está pronto. Ele nunca vai continuar a sua vida para se tornar mais leão ou mais tartaruga. Isso não faz nem sentido. Agora, o ser humano, ele nunca está pronto. Nunca. Ele nunca está pronto. Ele está sempre se fazendo. Ele está sempre se humanizando. Sempre se tornando humano, né? E do mesmo jeito que ele pode se tornar cada vez mais humano, ele pode se desumanizar. Ele pode cada vez mais agir como se ele fosse um animal qualquer, porque nós temos a nossa parte animal. Então, por exemplo, um bárbaro, né? Alguém que mata outra pessoa, alguém que resolve as coisas na violência, ele é mais animal do que humano. Ele não está se humanizando, ele está se desumanizando, certo?
Então, olha só, nós somos livres porque não somos prontos. Nós estamos nos fazendo. O animal não, ele é pronto, por isso ele não é livre. Ele é o que então? Determinado. E determinado pelo quê? Pela própria natureza. Ele não pode fazer nada que a sua natureza não mande. Não tem como ele alterar a própria natureza. Nós sim, né? Nós sim. Então está explicado de novo o que é liberdade em filosofia e o que é determinismo, que é o contrário de liberdade. Só que a nossa liberdade, ela não é completa. Você não é livre para fazer, para ser o que você quiser o tempo todo, totalmente. A sua liberdade, ela é sempre limitada. E ela é limitada pelo quê? Pela circunstância da vida, pela situação que a vida nos coloca. Então, eu vou te dar um exemplo muito simples. Imagina, por exemplo, que você quer ser um atleta. Você quer ser um corredor, né? Você quer correr maratonas e você está preparando, você corre a volta do lago, você faz dieta e você se exercita. Um belo dia você está lá na curva dos 90, você está correndo a volta do lago, vem um cara tonto, numa moto, por exemplo, num carro, bate em você e aquilo causa um trauma em você e você não consegue correr nunca mais. E para piorar a situação, ainda você tem que amputar a perna esquerda. Ora, você controlou o fato do cara estar bêbado? Não. Você controlou o fato dele bater em você? Não. Você controlou o fato de que você teve um trauma e precisou até amputar a perna? Não. Isso é uma situação que a vida colocou para você. E que isso pode acontecer o tempo todo, com qualquer um. É lógico que você não vai... A sua vida não acabou ali, graças a Deus, né? Não acabou ali. Mas, provavelmente, o sonho que você tinha de ser um maratonista, ele foi interrompido. Certo? E agora? Agora você vai ter que aprender a lidar com aquilo. Mas isso não quer dizer que você não é livre mais. A sua circunstância só limitou a sua liberdade. Deu para entender isso? Beleza, então. Conceitos retomados e eu espero que compreendidos de liberdade, determinismo e circunstância. Certo?